Você já se sentiu como se estivesse vivendo o mesmo ano várias vezes? Como se o tempo passasse e tudo continuasse igual? Normalmente é assim que funciona. Chega em dezembro, você cria metas, faz promessas, diz que neste ano, desta vez, tudo será diferente. Porém, já em março, como estamos agora, você percebe que 3 meses se passaram, que tudo continua absolutamente igual, que você não realizou nenhum comportamento que te levasse a cumprir as suas metas, a alcançar os objetivos que você planejou. Você já se sentiu assim? Porque eu já, e foi isso que me deu a ideia de gravar este vídeo, no qual eu falarei 2 hábitos que me ajudaram muito na minha vida e certamente ajudarão bastante você também. E eu sei que você não me conhece porque esse é o meu primeiro vídeo no YouTube, mas o meu nome é Wallace Rocha. Neste canal falaremos sempre sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade e comportamento humano. Então, se você gosta desses assuntos, já peço que você se inscreva, deixe um like neste vídeo, porque semanalmente conversaremos, os vídeos serão sempre como em tom de conversas, conversaremos sobre esses assuntos. A princípio, você pode se perguntar, ou me perguntar, né? Quem é esse cara aí, velho, que está querendo me ensinar alguma coisa? E eu devo te responder, eu não sou ninguém especial, mas talvez eu seja igual a você. Um marido, um pai, um filho, que está em busca do seu máximo potencial, do seu pleno desenvolvimento. Então, se você está na mesma caminhada, eu tenho certeza que cresceremos juntos e conseguiremos desenvolver muitas coisas boas, certo? Então, sem mais delongas, eu prometi 2 hábitos que te ajudarão bastante na sua vida, assim como me ajudaram na minha. E o primeiro hábito é o hábito da leitura. Possivelmente você esteja pensando, poxa, eu pensei que ele ia trazer uma fórmula mágica, mas o que eu devo te dizer, a princípio, é que se você está procurando uma fórmula mágica, feche esse vídeo, feche o YouTube, na verdade, esqueça. Porque qualquer um que te trouxer uma fórmula mágica, algo que vai fazer você resolver a sua vida sem nenhum trabalho, da noite para o dia, estará mentindo para você. Eu não trarei fórmulas mágicas, mas trarei bons comportamentos e também direi o porquê que desenvolver esses comportamentos poderá te ajudar na sua vida. Antes de iniciar a falar sobre o hábito da leitura, eu vou contar um pouco da minha história e o que aconteceu comigo. Desde criança, eu sempre fui muito ativo fisicamente. Pratiquei muitos esportes, jogava bola, andava de skate, comecei a surfar. Com 13 anos comecei a frequentar academia. Então, fisicamente eu sempre tive um bom desenvolvimento. Porém, o meu lado intelectual sempre foi bem fraquinho. Posso admitir que era abaixo da média, na verdade. Eu não era nem medíocre. Eu era abaixo do medíocre. E a minha mãe percebia isso, né? Então, todas as vezes que eu falava com ela, mãe, quero descer, quero jogar bola, etc., ela, vá ler um livro. Porém, eu nunca aceitei, né? Eu não gostava de ler, eu odiava ler, na verdade, porque eu não me identificava como uma pessoa estudiosa, alguém que gostava de estudar. Eu era um aluno abaixo da média, nunca fui aquele cara que as outras crianças ou adolescentes gostariam de estar perto, principalmente na hora da prova, vocês vão me entender. E minha mãe percebia isso. Então ela sempre falava comigo, vá ler um livro, vá ler um livro. E eu sempre negava. Porém, em determinado momento da minha vida, na minha adolescência, eu fiz uma traquinagem que eu nem me recordo qual, e minha mãe me colocou de castigo. A condição que ela colocou para que eu pudesse sair desse castigo foi: você vai ter que ler um livro. E a princípio, a possibilidade de sair do castigo me pareceu pior do que o próprio castigo, porque eu odiava ler. Era algo que me deixava com raiva, estressado. Eu odiava ler. Então eu falei, em algum momento minha mãe vai ceder, né? Ou aqui, fazer um carinho, só que dessa vez não deu certo. Minha mãe foi bem firme e falou: você só vai sair do castigo quando você ler um livro, me explicar o que acontece no livro. Então, depois de alguns dias, né, basicamente uma semana, eu percebi que ela não ia ceder e que eu teria que ler qualquer coisa com o único intuito de sair do meu castigo. Então eu busquei nas coisas da minha mãe, do meu irmão, achei uma revista do Tio Patinhas. Uma revista imensa, na verdade, de 250 páginas aproximadamente, que para uma revista de quadrinhos, para quem conhece aí revista de quadrinhos, é muito extensa. Porém, eu sempre gostei de aventura e aquela história me interessou. Eu olhei a capa, dei uma folheada, falei, pô, isso aqui pode ser interessante. Falava sobre
A Busca a um Tesouro Perdido. E ele rodava o mundo inteiro buscando esse tesouro perdido, né? Chegava no Egito, na base da pirâmide, que dizia que o tesouro estava em Paris, no topo da Torre Eiffel, então ele viajava, chegava lá, tinha uma outra dica que levava a um outro lugar do mundo. E eu fiquei tão imerso nessa história que eu não conseguia parar de ler. Inclusive, eu lembro, né, que no outro dia fui para a escola e fiquei no fundão, como sempre, o pessoal do fundão aí, sou mais um representante. Eu lá no fundão, porém, eu não estava prestando nem um pouco de atenção no que a professora estava falando. Estava tão entretido com aquela revista do Tio Patinhas que eu não conseguia pensar em mais nada para fazer na minha vida, a não ser terminar aquela revista. E quando pensava em terminar, eu já ficava triste, porque eu não queria que aquela história acabasse. Inclusive, fui advertido pela professora nesse dia, porque estava lendo. Apesar de ser uma coisa boa, foi no momento errado, né? Infelizmente, algumas coisas boas não vêm no momento certo. Eu estava lendo e resumindo. Desta revistinha, que eu comecei a ler por conta de um castigo, eu percebi que a leitura me levava para lugares que eu jamais pensei em estar, ainda que mentalmente, não fisicamente, né? Mas eu desenvolvi tanto interesse pela leitura que eu comecei a ler outras revistinhas, depois livros mais complexos, o que trouxe o seguinte resultado para mim. Logo no início, né, da minha vida adulta, com 19, 20 anos, esse hábito da leitura fez com que eu fosse aprovado no curso de Direito, né, em uma universidade federal. Eu sou da Bahia, então eu passei na UFBA, que a gente chama aqui, que é a Universidade Federal da Bahia, para cursar Direito. Também consegui uma bolsa integral numa universidade particular. E cursei Direito nesta universidade particular, porque questão de logística era melhor para mim. Além da faculdade, eu consegui a aprovação em alguns concursos públicos, entre os quais o da Polícia Militar da Bahia, que é o cargo que eu exerço hoje, né? Hoje eu sou policial militar da Bahia, sou advogado, consegui a aprovação na OAB na primeira tentativa. Isso tudo, sou advogado impedido, né? Vou corrigir aqui, porque não posso exercer a profissão de advogado por conta do meu cargo público. Mas isso tudo, perceba, veio de uma pequena leitura de uma revista do Tio Patinhas, que eu iniciei por conta de um castigo muito sábio, inclusive, que minha mãe aplicou em mim. Então, mãe, se em algum momento você assistir a este vídeo, muito obrigado por esse castigo, porque realmente mudou a minha vida. O hábito da leitura vai te levar a lugares que você jamais pensou estar. Talvez você pense que não consegue ler. Quando eu converso sobre isso com alguns amigos, eles falam, não, mas eu já tentei, não consigo nem ler uma postagem no Instagram se for muito longa. Aquele, não sei se você já viu o meme, né, a figurinha, nem li, nem lerei. Mas eu falo, provavelmente você não consegue porque você está superestimulado. Você está tão acostumado a se expor a hiperestímulos, como ficar rolando o feed de Instagram, TikTok, etc., assistindo séries superestimulantes que vão sempre prendendo a sua atenção para que você assista ao próximo episódio, que você pensa que não consegue se concentrar por mais tempo numa tarefa mais simples, como a leitura de um livro. Isso pode ser resolvido. E deve ser resolvido, na verdade, porque o nosso cérebro ele não foi criado, ou melhor, ele não desenvolveu durante o tempo, né? Não houve uma evolução para que você tivesse o controle dos estímulos que estamos recebendo atualmente. Se pensarmos do ponto de vista evolutivo, o seu sistema de recompensas é o mesmo há praticamente 200 mil anos. Ou seja, os nossos ancestrais, lá atrás, eles se sentiam felizes em ver um pôr do sol, em se expor à natureza, coisa que hoje, por conta dos hiperestímulos que temos, está ficando cada vez mais difícil. Então a leitura vai te ajudar a desenvolver a sua capacidade de concentração, vai te ajudar a estar consciente e presente no momento, porque atualmente nós antecipamos muito os problemas futuros, o que gera ansiedade, ou ficamos remoendo problemas passados, que gera depressão. Então a leitura faz com que você fique imerso naquela história,
de forma que você vai viver o momento presente sem estar pensando, imaginando outras coisas, vai desenvolver a sua capacidade de foco e de quebra você vai se tornar uma pessoa mais inteligente, mais interessante, uma pessoa que outras pessoas gostam de estar ao lado. Isso vai atrair muita coisa boa para você, tanto direta, como foi meu caso, né, de conseguir duas profissões, no caso, tanto de advogado quanto de policial militar, quanto indiretamente, como eu falei, os benefícios para o seu cérebro, a questão do equilíbrio do seu sistema de recompensa. Então, a leitura é essencial para você. Inclusive, acredito que você consegue ver um livro que está aqui atrás, aqui, ó, em cima da minha mesa. Estou lendo um livro Hábitos Atômicos. Excelente livro, que fala sobre como pequenas mudanças que você realiza na sua vida podem mudar totalmente o seu futuro, o seu destino. Pode mudar a sua vida por completo. E um dos princípios, né, que há nesse livro é torne fácil a prática do hábito que você quer desenvolver. Isso aqui que vocês estão vendo, o meu livro em cima da mesa, é a concretização desse princípio. Porque eu botei um livro em cima da mesa da minha sala. Eu saio do meu quarto, olho para ele. Chego em casa, olho para ele. Saio do banheiro, olho para ele. Ou seja, um livro está sempre ali, me lembrando que eu devo ler. Então, se você acha que tem dificuldade e que não vai conseguir de forma alguma desenvolver o hábito da leitura, torne fácil o hábito da leitura. Comece a ler um artigo esportivo, comece a ler o site do seu time, em vez de só assistir aos jogos, né? Leia as notícias, quem foi que contratou, etc. Se você gosta de moda, leia sobre moda. Facilite esse hábito da leitura. Comece a ler algo que te interesse, como eu fiz lá atrás com a revistinha do Tio Patinhas. Busque algo que te interesse. Torne fácil, ou seja, no momento que você encontrar esse algo, né, que te interessa, torne fácil. Se for um livro, coloque em cima da sua mesa, coloque dentro da sua bolsa. Eu percebi que eu sempre abri o Instagram automaticamente, né? Tipo, desbloqueava o celular, o meu dedo já ia direto no ícone do Instagram. Porque se tornou um comportamento automático. O que foi que eu fiz quando eu percebi isso aí? E quando eu li num livro, o Torne-o Fácil, falei, tudo bem. Troquei o ícone do Instagram pelo ícone livros. Porque se eu vou abrir o Instagram, é porque eu estou com tempo, né? Então, quando eu desbloqueava o celular e clicava automaticamente, sem pensar, sem perceber, anteriormente eu abri o Instagram. Porém, agora, o que abri era o meu aplicativo Livros, me mostrando que eu tenho que ler. E esse aplicativo, pelo menos no iPhone, não sei nos outros aparelhos, ele já deixa salvo a página que você estava, tudo certinho. Eu tornei fácil esse hábito. Então busque algo que você goste, que você tenha interesse, comece a ler sobre isso, comece a adquirir o hábito da leitura, porque esse comportamento trará juros compostos de desenvolvimento. Posso falar assim porque você vai construindo bloquinho por bloquinho, você começa com a besteira, porém, após alguns anos ou alguns meses, você vai perceber a mudança que houve tanto na sua vida, no seu intelecto, na sua fala, etc. Porque ler é um dos melhores hábitos que você pode ter, que inclusive é um padrão da maioria das pessoas que têm sucesso. Eles leem muito. Então, se você quer ter sucesso, se você está em busca do seu plano de desenvolvimento, o máximo potencial, como falamos no início do vídeo, você não pode deixar esse hábito para lá. Você tem que desenvolver o hábito da leitura. E o segundo hábito, eu prometi dois, né? O segundo, que talvez seja o hábito mais importante até deste vídeo, porque sem ele nada vai mudar. A verdade é essa. É o hábito, vocês vão achar estranho, mas é o hábito de ser ruim em algo novo. Mas como assim? Como ser ruim em algo novo vai me ajudar? Eu vou te explicar. Muitas vezes nós pensamos, planejamos e não fazemos nada. Eu comecei o vídeo falando sobre estarmos vivendo o mesmo ano várias vezes. Isso acontece comigo, talvez aconteça com você. Isso acontece com a maior parte das pessoas que conhecemos. Nós vivemos o mesmo ano várias vezes. Por quê? Porque fazemos sempre
a mesma coisa. Isso parece óbvio, mas o óbvio também tem que ser dito. Por isso que na caixa de ovo vem escrito contém ovos. Que apesar de ser óbvio, precisa ser dito. Existe uma frase que é atribuída a Einstein, e ele disse que insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Então, se você está tendo o mesmo ano, você está recebendo sempre os mesmos resultados, é porque você está repetindo os seus comportamentos. Para você ter uma vida diferente, você tem que fazer algo diferente. Mas muitas vezes o perfeccionismo impede que façamos uma coisa nova. Eu vou dar um exemplo pessoal. Este vídeo ao qual você assiste agora. Este vídeo era para ter sido gravado há mais de um ano. Abri uma enquete no meu Instagram, para os meus amigos mais próximos, né? E coloquei lá, poxa, eu gosto de falar sobre mentalidade, gosto de estudar sobre comportamento humano, neurociência. Acredito que o pouco conhecimento que eu venho adquirindo com o tempo pode ajudar outras pessoas da mesma forma que vem me ajudando. E eu gostaria de gravar vídeos sobre isso. O que vocês acham? E o pessoal falou que sim. Foi unanimidade, na verdade, né? Não sei se de fato eles queriam saber ou se foi só para não me desestimular. Mas os meus amigos, 100%, disseram que sim, tenho interesse, gostaria de saber. E isso tem mais de um ano. Era para esse vídeo estar sendo gravado em janeiro de 2024. Já estamos em março de 2025. E só agora, estava lendo um livro do David Goggins. Para quem não conhece, ele é considerado o homem mais forte, tanto física quanto mentalmente, do mundo. É um militar norte-americano. E ele fez a seguinte provocação. O nome do livro é Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Eu até mostraria para vocês aqui, mas eu emprestei a minha mãe, por incrível que pareça, né? Minha mãe, que sempre me estimulou na leitura. Ela chegou aqui para me visitar, viu que eu estava lendo, deu uma passada rápida de olho, gostou do tema e pediu que eu emprestasse. Então, assim que eu acabei de ler, emprestei para minha mãe. Mas eu vou deixar até um link da Amazon aqui embaixo, na descrição. Acredito que este livro, vou deixar dos dois, né? Tanto desse aqui que eu falei, Hábitos Atômicos, quanto o Nada Pode Me Ferir. Vou deixar um link aqui abaixo. Eu acredito que esses dois livros podem te ajudar muito na sua vida. Continuando, nesse livro do David Goggins, ele faz a seguinte provocação. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você se permitiu ser a pessoa mais burra da sala? Qual foi a última vez que você se submeteu a uma experiência que você não tinha nenhum tipo de controle? Ou seja, você era passageiro da agonia, você não sabia nada, mas você foi lá, meteu a cara e fez. Qual foi a última vez? Você tem que saber que sem isso, sem se submeter a novas experiências, a novos erros, a sua vida não vai mudar. E os seus anos continuarão se repetindo. 10, 20, 30 anos. Quando você perceber, você vai estar com 80 anos, cantando a música Epitáfio, dos Titãs. Para quem nunca ouviu, ouça, que a música é muito boa. E dizendo que devia ter amado mais, errado mais, se arriscado mais e ter visto o sol se pôr. Ou seja, no final da sua vida, você não vai se arrepender do que você fez, das coisas que deram errado, porque se deu certo, bom, trouxe um resultado positivo. E se deu errado, te trouxe aprendizado. Você vai se arrepender daquilo que você não fez, do que você planejou, do que você pensou em criar e não fez. Então, seja ruim em algo novo. Se permita ser ruim em algo novo. Não deixe que o perfeccionismo, o pensamento de que você deve ser bom o tempo todo, impeça que você realize as ações que você tem que realizar para alcançar os resultados que você quer alcançar. Não permita. Eu estava assistindo a um podcast com uma empresária, influenciadora norte-americana chamada Cody Sanchez, no qual ela disse que a diferença entre ela e outras pessoas é a velocidade em que ela erra. Se ela teve uma ideia hoje, ela vai implementar essa ideia
E daqui a um ano ela vai ter descoberto, no mínimo, 100 formas de fazer melhor. Porque ela vai errar, no mínimo, 100 vezes. Se você ficar sempre pesquisando, buscando, estudando, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado, ou tenho que comprar tal câmera, ou tal celular, ou não sei. Porque eu fiz isso. Estou dando relato da minha experiência pessoal. Falei, não, para gravar um vídeo para o YouTube eu preciso ter o melhor iPhone de todos. Comprei, continuei sem gravar. Preciso ter um microfone que faça isolamento de ruído. Comprei, continuei sem gravar. Vou dar até um exemplo aqui agora. Vocês vão perceber que a imagem ficou mais escura. Por quê? Porque o meu ring light apagou. Porque a bateria que estava ligando ele descarregou. Isso aí é algo que eu errei e vou aprender para a próxima vez. Mas imagine se eu deixasse de postar este vídeo aqui no YouTube porque o meu ring light desligou no fim do vídeo. Vocês têm que se permitir, você especificamente, tem que se permitir ser ruim em algo novo. Porque a cada erro, como falou a Cody Sanches, como eu estou falando agora aqui do meu ring light, você vai aprender uma forma de fazer melhor. Na próxima vez eu já vou carregar o meu ring light de forma que ele não desligue antes de terminar o vídeo. Você tem que se expor a experiências de acerto, de erro, porque só dessa forma você vai ter uma vida diferente, um resultado diferente. Não tenha medo. O medo da crítica, o medo da exposição, na verdade o medo em geral. O medo é o maior ladrão de sonhos e objetivos que existe. Você vai passando a sua vida só buscando segurança e acaba que você nunca busca o que de fato aquece seu coração. Um resultado financeiro positivo, você não pratica o esporte que você quer. Eu surfo desde criança. E eu lembro que eu não conseguia dropar, descer numa onda maior porque eu tinha medo. E tinha um amigo, meu compadre inclusive, falava sempre para mim, no dia que você desbloquear esse medo, você vai sentir o que você nunca sentiu antes. E um dia eu coloquei na minha cabeça, é água. Se eu cair, eu tô na água. Não é bem assim, né? Eu dropei uma onda maior e a sensação foi libertadora, porque eu percebi que não havia nenhum empecilho entre eu e o que eu queria fazer, a não ser o meu medo. O medo estava me travando. Com esse vídeo aqui foi a mesma coisa, eu não tenho medo de dizer que eu tive medo da exposição, medo do que iam dizer. Talvez esse vídeo não vai ser nem de longe o melhor que você já assistiu no YouTube, mas eu estou aqui botando minha cara a tapa para fazer. E você também tem que fazer isso, porque com o tempo você vai descobrir melhores formas de fazer o que você tem que fazer. Imagine se eu tivesse iniciado lá em janeiro de 2024. Um ano eu teria gravado, não sei, 40, 50 vídeos. Eu teria descoberto 40 ou 50 formas de fazer melhor o que eu estou fazendo agora, nesse primeiro vídeo aqui. Então esse é o recado que eu deixo para vocês. O primeiro, desenvolva o hábito da leitura, porque isso vai mudar a sua vida. E o segundo, seja ruim em algo novo. Erre mais rápido, aprenda mais rápido e não permita que o perfeccionismo trave você e que o medo te impeça de alcançar os objetivos que você quer na sua vida. Certo? Então, volto a lembrar, volto a pedir, se você gostou desse vídeo, se contribuiu com alguma coisa na sua vida, se inscreve aí, porque semanalmente estaremos falando sobre esses assuntos, sobre desenvolvimento pessoal. Eu trarei uma análise tipo conversa das experiências que tenho na vida, no exercício da minha profissão como policial militar, nas experiências que tenho como pai. Tenho uma filha linda, vai fazer 9 anos daqui a 2 meses. A experiência que tenho como marido, graças a Deus tenho um relacionamento estável também. Apesar de ter 30 anos, eu vou fazer 17 anos com a minha mulher já esse ano. Ou seja, comecei bem cedo. Então, eu tenho certeza que essas conversas semanais vão ajudar você. Vamos juntos, não sai daí e fica pro próximo vídeo. Se inscreve no canal aí, viu? E manda pros seus amigos que gostam também. Valeu!